Insatisfeito pelo resultado, o desempenho, sim, faltando efetividade. Talvez nessas frases eu resumo o que foi o jogo. Tite, boa noite. Qual foi a ideia na hora que sai o Christian para a entrada do Arroyo, num esquema que, por exemplo, você conseguiu armar um time com Gerson, com Lucas Silva, com Romero, com o próprio Christian, desse meio campo que vem dando certo? Qual foi a ideia de tirar um jogador para fazer essa substituição ali, a entrada do Arroyo? Obrigado. 2 atacantes de velocidade para ter profundidade e 4 com controle. Daí tu tem. E aí o quinto, o Christian, faz um meia atacante, né? Já vinha decaindo também em termos físicos, e aí tu tem jogadores para entrar, porque o adversário também começa a acelerar, e tu tem que usar um atributo físico para deixar a equipe também mais com força. Tite, na sua visão, por que 2 tempos tão distintos? Essa parte física, ela pesou nessa segunda etapa contra o Cruzeiro? Tu está me fazendo a pergunta, eu estou raciocinando e estou tentando buscar uma oportunidade que o Corinthians teve até o momento do empate. Sério, eu eu estou buscando e eu não estou lembrando. O que eu busco, e aí não é justificativa em relação à arbitragem, é que tiveram faltas táticas do Carrijo, foi o que eu reclamei. 2 ou 3 jogadas que ele era passivo de cartão. E o quarto árbitro disse para mim, ele disse, o corte está muito alto, a gente não vai tomar e dar cartão para qualquer situação. E aí uma falta também tática, do mesmo viés, ela deu para o William. Nós temos que trabalhar mesmo com o jogador a menos. Mas aí eu estou relatando aquilo que o quarto árbitro colocou para mim. Tanto é que acontece a falta e eu pensei, e ele estava deixando contato, eu digo, me surpreendeu quando teve a expulsão. E aí tu tomou gol logo em seguida. Mas não lembro de uma jogada mais efetiva que o Corinthians teve, de oportunidade viva de gol até então. E me corrija se eu esteja errado, estão lembrados? Tite, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98. Dentro da avaliação de vocês, a distinção entre desempenho e resultado, porque o torcedor sai do Mineirão hoje muito bravo, mas o Cruzeiro emenda o 5º jogo sem perder. Como é que vocês fazem essa avaliação, você, sua comissão técnica, do desempenho que o Cruzeiro vem apresentando nos jogos e o resultado que, às vezes, não chega como nesse jogo contra o Corinthians? A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, estando o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu estou brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve, em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma. Ô Tite, na resposta ali do Pansieri, você acabou apontando a parte física também. Eu fui perguntado da parte física, mas não coloquei, e não concordei com a parte física, porque até então a gente não teve nenhuma oportunidade, nenhuma oportunidade, então não teve um volume assim significativo, tipo, caiu. Essa foi só a minha, se eu não fiquei claro. Então para você não tem nada da parte física que possa ter interferido nesse resultado de hoje? Não. Não? Não. Para mim, ela teve um jogador, na hora da expulsão, ela foi determinante, sim. E inclusive, não dá nem tempo de reorganizar. Dá o escanteio e toma o gol. Entendi. Então, até por isso, a segunda substituição acontece com 35 do segundo tempo, né? Até por isso, então, a insistência de um elenco que, pelo menos a meu ver, pareceu um pouco cansado no segundo tempo, a demora, talvez, para poder substituir, e só com 80 minutos entram Bruno Rodrigues e Mateuzinho. A primeira mexida com o Arroyo acontece com 15, mas a segunda só com 30 do segundo tempo. Talvez por isso, então, a demora para poder mexer, ou a mexida um pouco mais tarde. Em termos de tempo, qual é que foi a ideia? 15 minutos ele te dá uma referência. 30 tu consegue ter, e aí tu vai, porque tu tem mais 15, 20. Então a gente procurou escalonar em três substituições em três etapas. Teve a primeira com 15, deu um jogador agressivo do lado, teve com 30, e depois nós ficamos com uma substituição na sequência, até pela expulsão a gente teve que utilizar.
Ô Tite, aqui. A gente tinha falado alguns jogos aí para trás sobre a eficiência, né? E quando você cria oportunidades, não sei se vai batendo neste grupo o que já aconteceu em outros momentos de perde a confiança, aí vem uma bola dominada, o William recua, o Cássio, ele devolve no William o jogo todo pela direita, vem um passe errado, a falta e a expulsão. Como corrigir esse problema o mais rápido possível para que isso não se repita aí em jogos grandes, né, como são os do Campeonato Brasileiro? Em termos de equipe, a gente tem que trabalhar nessas duas fases. E não tem um conjunto, uma construção de um gol, ele é feito... Nós tivemos a jogada ensaiada, por exemplo, e ela ficou limpa, clara, com superioridade numérica, inclusive, dentro da área. Então, a gente não pode, eu enquanto responsável, dizer assim, foi por causa da fase ofensiva. Não, ela está criando, mas ela vai se tornar efetiva, vai. É da fase defensiva que foi. Não. O trabalho de equipe, ele precisa ser também, daqui a pouco, ritmado, melhorado, ser efetivo na frente, dar menos oportunidades atrás, e é o trabalho que vai proporcionar isso. Eu tenho que conversar com vocês e dar, mas mais do que falar, é o trabalho para que dentro do campo as coisas possam melhorar, principalmente no brasileiro. Ô Tite, boa noite, aqui, beleza? Até para falar dessa parte psicológica do time, essa pressão não é uma fase positiva e o resultado de hoje, apesar do rendimento do time, o resultado não foi favorável, acarreta para o jogo do final de semana, que é uma decisão também, pode colocar o Cruzeiro em mais uma final de Campeonato Mineiro, coisa que não aconteceu ano passado. O que isso pode acarretar? É um desafio de maturidade de uma equipe que tem que saber respeitar, por exemplo, a manifestação do torcedor, mas também ele saber que a gente está numa semifinal, com uma vantagem, e que a gente pode ali na frente estar decidindo um título importante. Então nós temos toda uma consciência dessa trajetória também. Tite, aqui. Boa noite, Dani Paiva do GE. Globo. São duas questões. Hoje a torcida colocou 20 mil, a gente viu um Cruzeiro ano passado enchendo o Mineirão, tendo uma relação muito próxima com o time, e a gente não consegue ver esse momento com a torcida agora, nesse início de temporada. Assim, como que você está sentindo essa relação com o torcedor? E, para falar em relação, hoje você está acompanhado de parte da diretoria, como que está sendo essa relação também com a diretoria, perante resultados que ainda não engrenam, não fazem ainda, não tem ainda a vitória no Campeonato Brasileiro, que é algo que incomoda. Como que você está nessas relações agora? Obrigada. A primeira parte o torcedor vai trazer esse carinho e vai buscar, sim, na medida do desempenho dos resultados dentro do campo. Eu preciso, enquanto profissional, externar essas situações e deixar claro, respeitar, mas é o resultado e desempenho e resultado dentro do campo. Então, chegarmos na final, conquistarmos o título, são a nossa próxima etapa. Esse é o objetivo. A partir daí, a gente começa, passo a passo, construir uma recuperação dentro do campeonato. E a respeito do comando, o comando está aqui, você tem a condição de conversar com eles mais do que qualquer coisa. Eu tenho o discernimento do trabalho e talvez a persistência ao longo da vida de saber que as coisas revertem com trabalho e resultado dentro do campo. Tite, aqui, Eduardo Statucci, Lance Digital. Num meio do futebol que a gente sempre fala do lado psicológico e da tensão dos jogadores, hoje a gente teve outro fator antes do jogo, que era sabido que o Carlo Ancelotti, treinador de seleção, estaria aqui acompanhando o jogo. Como que é para você trabalhar com os jogadores que podem ser convocados para que essa ansiedade não transpareça dentro de campo e eles possam fazer um bom jogo? Essas situações, se ele não está assistindo, eu tenho quase que 7 anos de seleção brasileira e vim acompanhando. Se ele não está assistindo ao vivo, está assistindo pela TV. É a nossa função. Então, o atleta também já tem uma maturidade para entender esse processo todo. Tite, para a gente finalizar, queria pedir licença a você e aos colegas daqui de imprensa. Queria saber se é possível que você mande um recado para o pessoal da Zona da Mata, que está sofrendo bastante. Você, como gaúcho, passou por isso recentemente, viu isso de perto, e agora Minas Gerais está sofrendo com as chuvas desse ano. Existe um lado humano que ele transcende o lado da profissão, que ele transcende o lado do ganhar ou perder, que ele transcende o lado do status, que ele transcende o lado do aspecto financeiro que tu tem, ele transcende.
E quando vem ele comove, ele consterna, ele humanamente ele dói. E eu vou fazer uma puxação de saco, talvez, pode ser, mas é o meu jeito de ser. Eu ouvi o Pedrinho, quando nós estávamos vindo para cá, sabendo que uma esposa tinha falecido, o filho dela e o seu marido. E ele estava dizendo assim, a gente vai dar todo um amparo para ela. Talvez a grandeza desse ato que o presidente falou, que ele é um puxa-saquismo, sim, tá? Mas ele é um relato verdadeiro daquilo que aconteceu. Ele possa externar aquilo que o Cruzeiro é enquanto entidade, o quão grande ele é. E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte, e imbuído e sendo solidário de alguma forma a isso tudo, o quanto é difícil, o quanto tem sido difícil, do carinho que tem, da consternação, de alguma mobilização, de uma oração. A hora que deu a paragem, eu orei. Eu fiz uma oração para que todos eles tivessem força. Mas isso não exime nada as cobranças, as exigências que tem que ter em relação ao técnico, em relação à atividade dele. Isso é uma situação à parte de quem humanamente tem muito clara a escala de valores.